Bom dia a todos e a todas, eu sou Adriana do Vale e nós estamos iniciando a live do Sim Saúde, nesse plantão Covid-19. Hoje na sala de bate-papo nós temos a Maria Aparecida, ela que é agente comunitária e membro do Conselho Municipal de Saúde de Itapuranga, Goiás. Bom dia, Maria Aparecida. Bom dia, Adriana, bom dia, Mauro, bom dia, Manzi, bom dia a todos os internautas que nos acompanham neste momento. É uma alegria, né, poder participar com vocês desse momento tão especial dentro desse desafio tão grande que nós estamos enfrentando da pandemia. Estamos na sala com Mauro Ruben, ele que é odontólogo da UPA Noroeste, um dos diretores do Sim Saúde. Bom dia, Mauro. Bom dia, Adriana. Bom dia, Aparecida, Ricardo Manzi, todos os nossos internautas. Vamos aí contribuir nessa bate-papo virtual, que nos aproxima também no momento desse tão difícil que o mundo, né, e o Brasil, e particularmente Goiás, passa. Ricardo Manzi, farmacêutico, vice-presidente do Sim Saúde. Bom dia. Bom dia, Adriana. Bom dia, Maria Aparecida, Mauro Ruben, trabalhadores e trabalhadoras aqui do estado de Goiás, dos diversos municípios deste estado. O Sim Saúde sempre tem um histórico de estar presente em todas as discussões que interessam a vida dos trabalhadores ao Sistema Único de Saúde. E com essa pandemia do Covid-19, acho que nós temos um papel importante, que é gerar informação à sociedade, aos trabalhadores, exatamente para garantir, né, que a gente faça um enfrentamento adequado em relação a essa pandemia. E lembrando, né, Maria Aparecida, que você está estreando hoje o primeiro debate no interior aqui do estado de Goiás, pontuando, né, como é que está a situação do município que você mora, que é Itapuranga, e faremos com outros municípios, nesse período aí que nós estivemos enfrentando a pandemia do Covid-19. Bom dia a todos e todas. Maria Aparecida, eu começo por você com essa questão aí de Itapuranga. Ontem a Secretaria Estadual de Saúde, a SES aqui de Goiás, soltou dados que são 133 casos confirmados de coronavírus no estado. Itapuranga não está entre esses estados, né? Esses municípios. Os dois municípios com maior número é Goiânia, são Goiânia e Anápolis. E eu gostaria de saber de você, o que o município tem feito com relação ao combate, né, ou a evitar que casos apareçam aí no município de Itapuranga e, sobretudo, com relação aos agentes comunitários. Como é que estão as ações aí no município? Sim, Adriana, Itapuranga está obedecendo rigorosamente às orientações do Ministério da Saúde e também do governo do estado, né, com relação à quarentena. Está funcionando apenas os serviços essenciais aqui da cidade. Foi constituída uma unidade sentinela numa das UBSs aqui do município, né? E essa unidade ela está acolhendo os casos gripais, né, de diferentes formas. Desses casos que têm aparecido, o município está com 11 casos suspeitos, né, ainda nenhum confirmados, e alguns casos também de H1N1, né, embora a vacina esteja sendo feita ainda de uma forma muito lenta, né, devido à escassez de doses que chega aqui no município. Foi criado também um comitê de apoio, aí com a participação de representações de várias entidades aqui do município e também com o apoio das polícias civil e militares. E, assim, é um desafio muito grande, porque o município não possui recursos, né? O município com 26 mil habitantes, com apenas um respirador, né? Então, assim, o desafio é muito grande. Os idosos, né, na sua maioria, continuam em casa, mas esta semana a gente já teve assim um aumento grande
do fluxo de pessoas nas ruas, né, principalmente nos bancos. Então, assim, é um desafio muito grande. Esse comitê ele está fazendo uma fiscalização, né, dentro da cidade, dentro e fora também da cidade, mas, mesmo assim, pessoas que desrespeitam aí as orientações. Segunda-feira teve uma reunião do prefeito com os feirantes, né, porque há uma preocupação muito grande com os pequenos que precisam de trabalhar, que precisam de ganhar dinheiro para se sustentarem. Então, nessa quinta-feira agora, vai ter a volta das feiras, né, com bastantes restrições, né, os feirantes idosos não vão poder participar, eles terão que arrumar pessoas mais jovens para fazer o serviço, e também a questão do espaçamento das bancas, né, distanciamento de 2 metros das bancas. Com relação aos trabalhadores, o grande desafio é a falta das EPIs, né, como está acontecendo no Brasil inteiro, aqui não é diferente, porque a gente sabe que no município a demanda é sempre maior, né? Então, os agentes de saúde estão tendo dificuldade, os enfermeiros nos hospitais e também nas unidades estão tendo dificuldades com relação aí à questão das EPIs, né? A secretaria está fazendo o que pode, mas não dá conta de cumprir toda a demanda necessária nesse sentido. Ricardo e Maura, Maria Aparecida tocou aí num assunto que tem sido uma verdadeira prerrogativa aí desde o início da pandemia do coronavírus. E aí eu pergunto para os dois, houve um aumento e uma mudança nas rotinas do sindicato, e um aumento significativo das denúncias. Eu gostaria de saber o que o sindicato tem feito com relação às denúncias de falta de equipamentos de proteção individual, que a Maria Aparecida diz que são os EPIs, aos equipamentos de proteção coletivos, que são os EPCs, né? E como é que está a rotina do sindicato com relação à providência com a falta de equipamentos? Mauro ou eu? Ou vai... Pode começar, Ricardo. Pela idade. Então, logo que foi decretado o distanciamento ou o isolamento social por parte do governo federal, do governo do estado e da prefeitura de Goiânia e de outros municípios, o Sindsaúde ele mudou sua dinâmica de funcionamento, né, colocando poucos profissionais aqui trabalhando de forma segura, os diretores que não fazem parte do grupo de risco também trabalhando aqui internamente, porque nós estruturamos um plantão de atendimento aos trabalhadores nesse enfrentamento da pandemia do Covid-19. Foi a primeira medida que nós tomamos e nós, através desse plantão, estamos recebendo diversas denúncias, não só aqui de Goiânia, mas também de servidores, trabalhadores da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás e de diversos municípios. Essa foi a medida que nós tomamos logo no início, no sentido de a gente conseguir levantar os problemas e adotar as medidas necessárias de proteção aos trabalhadores e às trabalhadoras. Outra medida que conseguimos construir foi com outras entidades sindicais e conselhos profissionais. Reunimos com os sindicatos médicos, sindicatos enfermeiros, nutricionistas, farmacêuticos, conselho de enfermagem, de farmácia, entre outras entidades sindicais, em torno de umas 15 entidades, e constituímos aqui no estado de Goiás um coletivo intersindical de enfrentamento à pandemia do Covid-19. Esse coletivo que foi instituído, ele basicamente ele tem a proposição de garantir a proteção dos trabalhadores e trabalhadoras, até porque a maior parte das denúncias apresentadas ao Sindsaúde e às demais entidades é a questão da falta de equipamentos de proteção individuais, também da falta de equipamentos de proteção coletiva, além da imposição de gestores querer fazer que os trabalhadores que são do grupo de risco fiquem na linha de frente do atendimento, o que nós não aceitamos, né? E nós temos que tratar isso de forma clara, objetiva, que nós está colocando em risco a vida desses trabalhadores e dos seus familiares. A questão também das ações que nós estamos propondo aos gestores, seja do Estado ou dos municípios,
Inclusive, nós estamos revisando os protocolos existentes em vários municípios para fazer essas proposições de alterações, né? Entendemos que o Covid-19, que é essa pandemia que nós estamos vivenciando no mundo, no Brasil e aqui no estado de Goiás, é algo novo, por isso mesmo tem que ter uma atenção redobrada. Os gestores não podem ser negligentes, eles têm que entender que as medidas precisam ser tomadas imediatamente quando acontecer algum caso, né, como ocorreu agora recentemente em Goiânia, que foi da morte daquela trabalhadora Adelita, né, inclusive que trabalhava no Cais Novo Mundo. Então, o Síndico de Saúde está muito atento em relação a essas questões, né? Todos os dias a gente está tentando proporcionar aos trabalhadores e trabalhadoras informações através dessas lives, né, de boletins periódicos, para que possamos construir de forma coletiva, né, os melhores encaminhamentos para a luta e enfrentamento ao Covid-19. Ricardo, eu já volto com você para a gente falar sobre o Disque Denúncia e outras informações aí com relação à servidora que veio a falecer. Mauro, com relação aos EPIs, o que os trabalhadores da área da saúde eles devem fazer na falta desses EPIs? Adriana, uma das coisas importantes, como o Ricardo destacou, e aí especificamente sobre EPI, nós precisamos cada vez mais deixar claro para o trabalhador, a trabalhadora da saúde, né? E eu diria até estendendo também para outros trabalhadores que estão tendo que circular na cidade, mas especificamente os trabalhadores da saúde, que não trabalhem sem EPI. É fundamental entender que nós estamos enfrentando um vírus que tem muita facilidade, né? Vocês estão ouvindo aí, muita facilidade com a transmissão dele, ele é altamente transmissível, né? É fundamental que esse trabalhador e essa trabalhadora da saúde acione o sindicato, não preocupe em colocar nomes, não preocupe em dar muito detalhes, é fundamental nós fazermos essa vigilância, esse monitoramento. E o sindicato está preparado para poder agir, acionar, inclusive com visitas em loco, né? Com visitas em loco na situação que for necessário, porque a negligência, e aqui da maior Secretaria Municipal de Saúde, que é a de Goiânia, nos preocupa muito, né? Nós estamos vendo, né, vendo, por exemplo, como o Ricardo está levantando aí agora, essa nota do Correio Brasiliense, que aumenta a infecção dos profissionais de saúde, né? E a falta de equipamento preocupa. Então, essa matéria, que é da semana passada, ela já acendeu um alerta muito grande e a situação, nós sabemos que ainda nós não estamos no maior momento da explosão dessa pandemia, dessa epidemia do coronavírus, né? Nós não estamos ainda nela, e o trabalhador, a trabalhadora da saúde deve seguir todos os protocolos. Há uma preocupação muito grande, Adriana, nossa, no sentido de que a Secretaria Municipal de Saúde e também a Secretaria Estadual, né, Municipal de Goiânia, não podemos falar de Itapuranga, talvez a Cida possa falar melhor do que nós, mas a de Goiânia e a Secretaria Estadual elas estão muito fechadas, elas não estão abertas para receber ajuda e contribuições, porque e uma outra coisa que nós não podemos esquecer, os trabalhadores da saúde em qualquer vínculo de emprego, seja no hospital particular, seja as da OS, que as OS é uma caixa preta, nós não sabemos o que acontece nessas gestões da OS, os hospitais administrados pelas OS é mais difícil de entrar do que num quartel, né? Então é muito, muito difícil. O que eu reforço, e o sindicato tem levantado isso permanentemente, o conjunto de sindicatos tem levantado, que é trabalhador da saúde não se expõe ao risco, porque não é só a sua saúde, é a saúde sua, né, do seu paciente, de toda uma comunidade, porque um trabalhador pode aí transmitir para dezenas, até centenas de pessoas, dado a posição que ele está, né? Então, é um reforço muito grande desses casos. E nós, aqui em Goiânia, estamos enfrentando esse problema que todos sabem. Comumente aqui está dizendo, não tem EPI, quando o trabalhador reclama e fala, se não tiver ou não trabalho, o EPI aparece. Então, temos que reclamar.
Na verdade, eu como usuária do SUS, se eu chegar para ser atendida no SUS e o servidor ou seletista, seja o que for, o funcionário da saúde, ele estiver sem equipamento de segurança, eu volto para casa e não quero atendimento. Então, eu pergunto para os três. Nós tivemos uma outra live em que a presidenta do Sinte Saúde, a Flaviana, juntamente com a Neia, que também é do Sinte Saúde, e a presidente do Corém, disseram que quando o funcionário ele não tem, o profissional de saúde ele não tem o EPI, ele deve se reportar ao gestor, porque a responsabilidade é do gestor. Então, primeiro ele deve se reportar ao gestor, mas e aí? Eu me reporto ao gestor e eu não tenho o equipamento. Eu trabalho? Eu não trabalho? Como é que está a situação em Itapuranga? Os agentes comunitários que vão nas casas, Maria Aparecida, eles têm o EPI adequado para fazer esse trabalho? Realmente é um desafio muito grande, Adriana. E no interior, então, é ainda maior, né? Porque muitas vezes falta diálogo com a secretaria, com a gestão municipal, e aí o trabalhador acaba tendo que se reinventar, né, para continuar o seu trabalho. Compra a máscara de terceiros, né, essa confeccionada em casa. Inclusive, aqui nós tivemos uma equipe de enfermeiros que pagaram do próprio bolso para confeccionar as suas EPIs, né, macacão, máscara, gorro, eles fizeram isso com o próprio salário. E com relação aos agentes comunitários de saúde, eles receberam apenas o álcool em gel, né? Não tem máscara, não tem luva. Os que estão no quadro de risco, né, ou maiores de 60 anos, esses foram afastados, mas os outros continuam a trabalhar, né, os agentes de saúde também de endemias. Então, assim, o desafio é muito grande. Aí, quando a gente fala dessa orientação de não trabalhar sem a EPI, né, de se recusar a trabalhar, aí vem a questão do medo da perca do serviço, né? E assim, porque a gente sabe que existe também por parte dos gestores uma pressão muito grande também em cima do trabalhador com relação a funcionamento do próprio trabalho, né, o cumprimento da carga horária, né, da demanda toda. Então, assim, é uma situação assim muito difícil, né, que a gente tem que enfrentar. O agente comunitário, os trabalhadores da saúde, o desafio grande aí com relação à transmissão, né, como o Manzi falou, a questão de transmitir para um número maior de pessoas, e tem também a questão familiar, né? Esse trabalhador, ele para do serviço, ele vai embora para casa, né? Por meio da sua família. Então, assim, o desafio é muito grande para nós que estamos no interior. Mauro e Ricardo, quais são as ações do sindicato com relação às denúncias que têm sido feitas por falta de EPI e outros problemas de condições, né, dos trabalhadores? Quais são as ações do sindicato nesses casos e com esse aumento de denúncias aí da falta de EPIs em todo o estado? Bom, o Ricardo falou algumas já, né? E depois ele pode complementar mais. Tem uma parte importantíssima que o plantão do Sinte Saúde no combate ao coronavírus está fazendo através dos nossos advogados, sobretudo o Dr. Jairo, né? Que ele tem feito aqui todas as ações necessárias. É bom lembrar que há toda a proteção também no próprio trabalho, muitas vezes ele trabalha em casa mesmo, e já recebemos mais de 100 denúncias relacionadas à falta de EPI. Entendo que é necessário, inclusive, a gente fazer uma ação a mais, Adriana e mais colegas, que é entrar com uma ação preventiva proibindo a demissão de trabalhador que se recuse a trabalhar sem EPI. Porque nós sabemos que essa demissão não vai ser explícita, eles não vão escrever lá, demito a trabalhadora porque ela não aceitou trabalhar sem EPI. Isso não vai acontecer. Mas nós precisamos proteger, né, impedir da garantia, porque, na verdade, é impossível, em período de pandemia,
um estabelecimento de saúde, seja prefeitura, seja o Estado, seja um hospital particular, ou mesmo uma OS, que são essas coisas esdrúxulas que estão hoje no sistema, e eles ficam demitindo o trabalhador, né? Ficam afastando o trabalhador, perseguindo o trabalhador, e isso precisa ser pautado. Eu acho que tanto cabe uma ação jurídica, e que o nosso jurídico pode já está preparando, pode entrar em breve, como também uma boa campanha de esclarecimento, como você falou e começou esse bloco, Adriana, que é a população entender que as normas de biossegurança ela é uma proteção mútua, é para o paciente, né, e para o trabalhador, né, e aí nós temos as atividades nobres e fundamentais que são desempenhadas pelos trabalhadores e trabalhadoras da saúde, elas atinjam o seu objetivo, que é curar, que é proteger, né, que é salvar vidas. Antes de passar a pergunta para o Ricardo, a próxima pergunta, eu quero agradecer a audiência da Edilurdes Rodrigues de Itajá, Goiás. Valeu, viu, Edilurdes? A Eliene Lieninha, a Vanessa Alves. E tem uma pergunta para vocês. O Fábio, ele está falando que faltam máscaras para trabalhar no entorno do Distrito Federal. Na verdade, é o seguinte, no dia 1º de abril, que não foi mentira isso, o ministro da Saúde apareceu às 5 horas da tarde, quando ele dá os números confirmados de coronavírus e de óbitos, dizendo que não tem equipamento, não houve como trazer esse equipamento, comprar o equipamento. Então, é por isso que as lives a gente tem dirigido a essa preocupação que é muito grande. Por exemplo, a Maria Aparecida falando que lá em Itaporanga eles estão confeccionando o próprio material. Qual é a segurança desse material para os profissionais, né, que estão atuando na saúde? E aí, Manzi, eu agradeci, falei a pergunta aqui do internauta, do Fábio Almeida, obrigada pela participação, dizendo que estão faltando máscaras no Distrito Federal. Eu gostaria que vocês dessem uma luz no fim do túnel aí para o Fábio, mas aí eu já vou perguntar para o Manzi o seguinte: o caso da profissional de saúde, a Adelita, do CAIS Novo Mundo, foi falta de equipamento de proteção individual, Manzi? Será que foi duas questões que a Maria Aparecida e o Mauro já levantaram, que é essa pressão, né, por parte dos gestores para que o profissional da saúde muitas vezes tenha que trabalhar doente, tenha que trabalhar nessas condições? O que pode ter acontecido? Porque não tem como a gente faltar a essa pergunta, porque é uma pergunta que todos, né, têm dirigido a nós. O que teria acontecido? Então, antes de entrar nesse caso específico da Adelita, que foi aquela trabalhadora que infelizmente foi a óbito no sábado passado, hoje chegou uma denúncia aqui, Mauro, de uma companheira enfermeira do interior, não me lembro aqui qual é o município, que ela cobrou da gestora o EPI para ela poder executar a sua atividade laboral, e como ela tem um contrato precarizado, ela foi demitida. Isso aconteceu hoje. Inclusive, nós já estamos encaminhando para o jurídico para tomar as medidas necessárias. Esse tipo de gestor não queremos, não, que quer impor o trabalhador a exercer suas atividades sem a proteção necessária, que são os EPIs, os EPCs, entre outros, né? No caso específico da Adelita, eu não posso afirmar qual foi o nexo, né, do que ela chegou a contaminar. É um risco iminente da atividade. Mas nós temos certeza que houve uma sucessão de erros por parte da gestão. Inclusive, conversando com diversos trabalhadores e trabalhadoras que executaram suas atividades junto à Adelita, né, que estavam no CAIS Novo Mundo, assim por diante, foram levantadas algumas questões. Por exemplo, essa trabalhadora foi internada no dia 30 de abril, e já com suspeita de Covid, e parece com um diagnóstico confirmado. O protocolo necessário, logo nesse momento, a nossa avaliação, é afastar todos os trabalhadores que tiveram contato com essa profissional, a Adelita. Para que afastar? Para averiguar se esses trabalhadores têm ou não, estejam ou não infectados pelo Covid-19. O que não foi feito, esse afastamento. Eles continuaram trabalhando normalmente na unidade,
né, possibilitando a transmissão entre eles e também entre eles os usuários da unidade. Esse é um ponto... Inclusive, há uma outra questão. Esses funcionários que trabalhavam com a Delita lá no CAIS do Novo Mundo, esses funcionários estão passando pelo teste? Vou chegar até lá. Estou levantando uma seção de equívocos ou erros que nós, inclusive, já fizemos um documento, caminhamos à Secretaria Municipal de Saúde para responder oficialmente essas situações que nós estamos levantando. Outro ponto, além de ter a necessidade de afastar esses trabalhadores, o que era necessário ter sido feito? O teste, né, laboratorial, para saber se esses trabalhadores ou trabalhadores estavam infectados ou não. A informação que nós temos é que até segunda-feira não foi feito teste com nenhum destes, à exceção de alguns que fizeram, né, testes particulares, ou 2 que trabalhavam no LACEN, que o próprio LACEN adotou corretamente a conduta e testes com esses tribunais. Ou seja, somente após configurar que eles eram negativos, esses trabalhadores poderiam retornar à sua atividade laboral. No entanto, não foram feitos os testes e eles continuaram trabalhando na unidade normalmente, né, apesar do contato, né, durante suas atividades com aquela trabalhadora. Até domingo também nos foi relatado pelos trabalhadores da unidade que a Secretaria não tinha providenciado a chamada higienização terminal da unidade e a desinfecção, que é um procedimento que deveria ter sido executado. Vários relatos também que nunca houve o treinamento desses profissionais, principalmente treinamento da paramentação e da desparamentação, que é fundamental, que pode ser exatamente durante a desparamentação, por exemplo, que você pode contaminar com Covid-19. Não existe evidência desses treinamentos. Isso aí, eu estou colocando, vale não só para a unidade do Novo Mundo, mas vale para qualquer unidade de saúde, né? Hospital, CAIS, assim por diante. Não há um plano de contingência claro, objetivo, em relação às medidas a serem tomadas caso haja uma situação como essa que ocorreu no Novo Mundo, né? Inclusive, nós entendemos que as CCIs, que são as comissões de controle de infecções relacionadas a estabelecimento de saúde, ou as CCHs, que são as comissões de controle de infecção hospitalar, elas têm que estabelecer em cada unidade os seus protocolos ou seus planos de contingência, né? Isso é fundamental exatamente para poder o quê? Minimizar os danos, né? Evitar que haja qualquer possibilidade, ou minimizar que haja possibilidade de transmissão, né, desse vírus, né, entre os trabalhadores e também entre os trabalhadores e usuários. Então, ou seja, essas foram algumas informações que nós levantamos, já encaminhando para a Secretaria de Saúde para que ela nos dê uma resposta. Espero que ela nos responda, porque nós estamos aqui exatamente para tentar construir, né, saídas de melhor enfrentamento da pandemia e, obviamente, não colocar em exposição a vida desses trabalhadores, né? Esses trabalhadores são fundamentais à sociedade, né? E é isso que nos preocupa muito. O Mauro colocou um ponto aqui que, para mim, é essencial. Gestão que não tem diálogo com os trabalhadores e suas entidades representativas, que são nós que entendemos a dinâmica de funcionamento da unidade, nós entendemos como é que são os problemas inerentes à unidade, né, e podemos contribuir com isso, você não consegue criar saídas pertinentes para poder fazer um enfrentamento a esse vírus que pouco se sabe ainda. Por isso que tem que ter um cuidado redobrado, né, nessas ações, nessas atividades, nas unidades de assistência à saúde. Antes da gente passar a próxima fala, o Fábio Almeida, que é um internauta que está junto com a gente, que falou que no entorno do Distrito Federal não tem máscara para os profissionais de saúde, ele aqui também ele faz uma pergunta. Ele pergunta: devolução de servidores do Estado cedidos ao município. Pode? Pode, Mauro? Pode, Ricardo? Olha, o Fábio, primeiro dizer para você que provoque uma crise. Não aceite trabalhar sem equipamento de proteção individual. Nos acione, você tem os nossos canais aí, né? No momento desse, nós também temos conexões com alguns sindicatos, como você está no entorno de Brasília, a própria CUT-DF, outros sindicatos de Brasília podem também fazer o suporte para nós fazermos a proteção aos trabalhadores e trabalhadoras da saúde, né? Então, isso é importante.
a devolução dos trabalhadores da Secretaria Estadual de Saúde, que estão hoje lotados nos municípios, nós estamos num momento agora de calamidade. Então, essa movimentação toda ela está mais fácil de acontecer, né? Eu não sei se é esse o caso que tem muitos casos de trabalhadores da Secretaria Estadual de Saúde que são lotados em secretarias municipais, descontentes com a própria gestão, né? E realmente, nesse caso específico, nós podemos acionar a Secretaria Estadual de Saúde, e aí eu acho, viu, Ricardo, e você colocou bem, e todos que estão nos acompanhando, veja bem, nós estamos enfrentando uma pandemia que ainda é desconhecida a gravidade desse vírus, né, o alcance dele. Agora, a ignorância, né, a prepotência, a incapacidade dos gestores, dos donos de hospitais, de quem é responsável por organizar o serviço, essa precisa ser combatida com veemência, porque é um caso gravíssimo. Isso que você acabou de relatar, Ricardo, comprova o que a gente tinha falado anteriormente, né? Que é o quê? É exatamente nós precisamos de trabalhadores e trabalhadoras da saúde no seu melhor potencial, e eles estão sendo afastados porque não se submetem a trabalhar. E diga de passagem, a EPI é em toda circunstância, não é só agora no coronavírus, né? Eu não sei se está tendo algum problema técnico aí, Adriana, mas se está ouvindo bem, faz o sinal aí. Ouvindo bem. Então, acho que é importante, nesse caso agora, reforçar, né? Bem lembrando que o governo federal tem se mostrado assim incompetente na sua área de infraestrutura, de dinheiro, de orientação, inclusive, para a sociedade. O Ministério da Saúde tem tomado medidas importantes, apesar de muitas delas tardias e tímidas, né? Mas o áudio do Mauro tem saiu. Sido consequente, tem sido, eu diria assim, respeitoso. Né? Então, acho que é isso que está fazendo. E o Fábio, faça contato direto conosco, Fábio. Você pode pegar aí nas redes sociais, tá bom? O Fábio, ele faz até uma próxima provocação, ele pergunta se tem 40% de insalubridade durante o período de pandemia. Eu não posso responder isso para o Fábio, mas o que eu posso dizer é que revoguem a emenda constitucional 95, que é para a saúde dos brasileiros, né? Se nós não tivéssemos aí com esses cortes, talvez nós tivéssemos um pouco mais de estrutura. E eu gostaria de lembrar também para os nossos internautas que o Sindsaúde tem um número de denúncia, tá? Ele é o 6239956908. Esses números, bem como o WhatsApp e os nossos canais pelas redes sociais, onde você pode denunciar, estão todos no site do Sindsaúde, www.sindsaude.com.br. Eu vou abrir agora as considerações finais, começo pela Maria Aparecida, e vou agradecendo a participação de todos, pedindo desculpa, porque essa é uma nova forma de nós nos comunicarmos aí com os internautas, e às vezes falta o som. Agradeço ao William Rodrigues o nosso apoio. Maria, eu começo as considerações finais por você. E agradeço imensamente sua participação, viu, conosco aqui. Sim, eu que agradeço, Adriana, esse espaço, né, e principalmente aí essa inauguração da participação dos municípios, né, nesse trabalho aí de vocês. Eu fico muito feliz de estar abrindo esse espaço dos municípios. E gostaria de fazer um apelo à direção do Sindsaúde, né, aí na pessoa da Flaviana como presidente, o Manzi como vice, o Mauro como um dos diretores do Sindsaúde, que seria interessante que o Sindsaúde fizesse um documento para todas as secretarias dos municípios, né, ajudando a cobrar essa questão das IPIs e também dando orientações a respeito dos direitos dos trabalhadores, né? Como que as secretarias devem agir com respeito aí aos trabalhadores, principalmente aqueles que estão na área de risco, né? Que eu acho que isso pode abrir até um diálogo maior, né, com as secretarias e os trabalhadores. E agradecer a vocês, ao Sindsaúde, né, que
sempre está firme aí nessa luta com relação aos direitos dos trabalhadores, né? Eu que sou filiada ao Sindsaúde já há muitos anos, acompanho toda essa luta. Agradecer aí a Flaviana, que sempre atende os apelos aqui do nosso município de Itapuranga, sempre que a gente procura o Sindsaúde, a gente tem aí todo o respaldo da direção, né? Agradecer a todos vocês, ao Mauro e também ao Manzi aí pela participação, e agradecer aos internautas, né, que também nos acompanharam nesse momento. Meu muito obrigado a todos vocês, um bom dia e uma boa continuação desse trabalho maravilhoso que vocês já fazem. Obrigada, Maria Aparecida. Manzi, tem insalubridade no período de pandemia? Então, assim, só para informar a Maria Aparecida, acho que ela fez uma provocação interessante. Sim, é porque tem muitos áudios ligados. Para todas as secretarias municipais de saúde e para o gestor estadual, um ofício cobrando, né, as garantias necessárias para que o trabalhador possa exercer sua atividade. Agora, nós estamos monitorando. Em alguns municípios, inclusive, nós tivemos a oportunidade de discutir, contribuir, melhoramos os protocolos, né? E outros não. Existe essa posição, eu acho, retrógrada, né, de não fazer esse diálogo com o movimento sindical, que acho que é importante para construir alternativas de enfrentamento. Com relação à insalubridade, 2 pontos importantes. É bom lembrar que no governo do Estado de Goiás, anterior, o governador Marconi Perillo, ele criou uma lei inédita no Brasil, Adriano, que foi a redução dos índices de insalubridade dos trabalhadores da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás. Está lembrado, né, Mauro? Eu até ri aqui, é o seguinte... A insalubridade, que é 40%... Pode falar 15, a de 15 para 10, a de 20 para 10 e a de 10 para 5%. Ou seja, esses trabalhadores, independente da pandemia do coronavírus, são trabalhadores que estão sujeitos a situações de periculosidade ou de insalubridade e que, portanto, deveria receber, né, de forma natural, um índice que é definido, né, pelas normas regulamentadoras. Aqui no Estado do Goiás fez um índice diferente só para reduzir, né, investimento na saúde, que eles tratam como gasto, né? Se for uma afronta, eu acho que o governador atual, Ronaldo Caiado, que é médico, deveria rever essa lei. Nós já cobramos essa questão junto ao secretário estadual de saúde para rever essa lei, que para nós é ilegal. O Sindsaúde entrou com várias ações, já conseguimos lograr êxito nessas ações, que é um ponto importante. Agora, existe um projeto que está tramitando no Congresso Nacional, nesse momento de pandemia, de estabelecer a insalubridade de 40% sobre o salário mínimo, né, para os trabalhadores. Ele já foi aprovado, se eu não me engano, na Câmara, mas ainda irá ser discutido no Senado, né? Então, esse projeto de lei realmente está tramitando no Congresso Nacional. Eu posso atualizar depois e a gente socializar essa informação. E, por fim, eu acho que um ponto fundamental que nós temos que lembrar é que saúde precisa ser tratada como prioridade. É inadmissível que, até hoje, nessa pandemia do coronavírus, mostrando agora, né, revelando para a sociedade a importância que é o Sistema Único de Saúde, se mantém ainda essa emenda constitucional 95, né, que foi aprovada em 2016, inclusive pela maioria dos deputados federais goianos e todos os senadores, que congela investimento na saúde e educação por 20 anos. A cada ano é menos recursos para o Sistema Único de Saúde. Só nesses 2 últimos anos foram menos de 20 bilhões de reais. Então, agora é a hora de lutar. Precisamos revogar esse emenda constitucional 95, que são recursos que deveriam ser destinados para o Sistema Único de Saúde, exatamente para preparar o sistema, não só atender, né, na sua rotina normal, mas em situações como essa que, infelizmente, nós estamos vivenciando. E em relação à provocação do Fábio, eu achei muito interessante da questão da pauta de DPIs. Acho que o governo federal, os governos estaduais e municipais têm que entender o seguinte: nós estamos numa guerra. E guerra, você tem que criar alternativas. O sindicato vai cobrar que haja EPI. Não adianta a gestão ficar toda hora informando na imprensa que não tem equipamento de proteção individual ou de proteção coletiva. Tem que se criar as condições, né? Nós até sugerimos, contrate o pessoal da Feira Hippie, as artesãs lá, para confeccionar esse material, desde que os insumos atendam os requisitos,
das normas técnicas da Anvisa, faça convênio com a UFG, crie condições para produzir esses equipamentos de proteção individual, algo que já deveria ter sido pensado logo que começou a despontar lá no exterior a questão do coronavírus. Eu acho que nós temos que entender que é uma guerra e as medidas precisam ser tomadas e não podem ser tardias, porque senão teremos um agravamento. E é importante só lembrar que, aparentemente, a sociedade pensa que está tranquilo, porque os dados aqui no estado de Goiás são baixos em relação aos outros estados, mas é importante lembrar que são dados subnotificados. Nós não temos a real dimensão de quantas pessoas estão infectadas, que são assintomáticas, e, no entanto, pode estar transmitindo para outros, ou tantas outras que podem estar infectadas com sintomatologias de síndrome respiratória aguda, mas que ainda não foram caracterizadas como Covid, que pode ser Covid. E tantas outras que já morreram e, no entanto, não diagnosticaram como Covid. Então, todas as medidas são necessárias. O Cinto Saúde está aqui, obviamente, para proteger os trabalhadores, cobrar das autoridades as medidas necessárias, né? E, obviamente, a nossa responsabilidade de ajudar, né, em todas as ações que forem necessárias para o enfrentamento dessa pandemia. Mauro, antes de você passar suas considerações, eu quero deixar um abraço para a Aurilene Rocha, que entrou agora, e para o Fábio Basílio, que é lá do Sindicato dos Farmacêuticos, dizer que essa live fica disponível no Facebook do Cinto Saúde, que você pode comentar, nós vamos te responder. Mauro, o Manzi está falando da emenda constitucional 95, né, e do agravamento das condições dos equipamentos de proteção individual e coletivos na saúde, e eu gostaria que você entrasse nesse gancho para fazer suas considerações finais. Eu acho que foi bem colocado, e só acrescentando, quando você começou a falar, Ricardo, do ex-governador aqui de Goiás, o Marconi Perillo, ele, na verdade, ele decretou a extinção, o fim de todos os vírus e agentes transmissores, né? Então, quando ele acabou praticamente, pode-se dizer que acabou com a insalubridade, e muito me estranha o governador de Goiás atual, que é médico, né, que tem feito aí até algumas atitudes que a gente pode elogiar, mas outras ele tem repetido o desastre, né, do Marconi do mesmo jeito, porque é uma lástima. O que nós estamos vivenciando, e aí, Adriana, sobre a emenda constitucional 95, esse coronavírus ele veio para também mostrar que esse sistema que está sendo implantado no mundo do ponto de vista econômico, e particularmente aqui no Brasil, ele é um sistema que mata as pessoas, né? Nós estamos vendo a drenagem, essa medida que o Marconi, do PSDB, que é bom lembrar que tem nome e sobrenome, esses políticos, né? Ele fez uma ação de maneira a estrangular o funcionamento dos serviços de saúde, enfraquecendo os serviços de saúde, enfiou essas organizações sociais, que são empresas que têm interesses mesquinhos, escusos e não explicáveis, né, que fragilizou os nossos hospitais. O Hospital Geral de Goiânia hoje é um hospital frágil para esse enfrentamento, né? O atual secretário de Saúde mantém a mesma lógica, o que está botando em risco a população do estado de Goiás, né? Os 7 milhões de habitantes do estado de Goiás estão em risco porque são inconsequentes e irresponsáveis esses gestores que estão aí, esse governador que ainda mantém, né, essa prática. Nós precisamos justamente entender que a vida precisa ser protegida. E aí, como é que ela tem que ser estruturada? São medidas objetivas. Isso aqui não é o vírus que está impondo isso. O vírus é um ser mutante, né, no planeta. Isso vai acontecer permanentemente, como o próprio ser humano é mutante, não é verdade? Agora, a organização do sistema, os serviços montados para a necessidade da sociedade, os trabalhadores respeitados, sem assédio moral, recebendo salários dignos, porque é uma vergonha o salário do trabalhador e da trabalhadora da saúde. É um assinte. Eu recebi, Adriana, colegas dizendo: não, eu vou pedir demissão no emprego da saúde e entrar na renda de emergência, porque aí eu posso até ganhar mais, né, de tão baixo que está o salário do trabalhador e trabalhadora da saúde.
Então, esse é o modelo. Eu acho que nós precisamos dar sequência nesses debates, né? Fazendo, é claro, nosso papel de preservar o trabalhador e a trabalhadora da saúde, até porque quem trabalha pela vida deve viver com dignidade, né? Ajudar a combater e vencer essa pandemia, isso é um papel importante, e nós precisamos transformar a nossa sociedade. Essa sociedade, né, baseada no ter, na exploração, né, baseada na desigualdade, baseada no desemprego, baseada nisso tudo, nas cercas, né, e nas proibições e nas violências, essa sociedade ela já está provada que não resiste nem a uma situação que vai acontecer novamente, essas pandemias. E nós precisamos ter uma sociedade melhor estruturada, os recursos que tinham, até esses dias não tinha dinheiro para nada. Agora nós já vamos ter dinheiro aí para colocar 40, 50, 60 milhões de pessoas que estavam sem renda nenhuma, recebendo ainda uma renda pequena, mas que só foi ampliada de R$200 para R$600 e até R$1.200, no caso de mães, mães que são pessoas, mulheres que mantêm a família sem os seus companheiros, até R$1.200, mas que foi pela uma ação política, pressão, e é por isso que eu gostaria de dizer, né? Nós vamos continuar esse debate, volto a reafirmar para os colegas trabalhadores e trabalhadoras da saúde, denuncie, não aceite, nós estamos aqui para poder fazer o que é preciso ser feito. O diretor da unidade, o secretário municipal de saúde, o secretário estadual, o dono do hospital particular, e essas pessoas, elas assumiram responsabilidade, precisam cumprir, é garantir a proteção para os trabalhadores e para os seus pacientes, porque quantas pessoas que serão contaminadas, muitas vezes em hospitais particulares caríssimos, porque lá na administração não seguiu a orientação da CCIH, das CCIRAS, né, botando a população e o trabalhador em risco. Um grande abraço, vamos continuar. Aí o nosso plantão aqui continua. E quero lembrar a todos que nós tivemos, né, a eleição ontem do Sindsaúde, não atingimos o quórum, mas o Estatuto já define o processo para isso. Dia 28 vamos ter novas eleições, e é necessário o trabalhador tirar um pouco da atenção, e é difícil isso acontecer, dessa pandemia, desse risco todo, para proteger, né, a própria sobrevivência e o funcionamento dos seus direitos, que é manter o sindicato funcionando. No dia 28, nós contamos aí com a participação de todas e todos que são filiados ao sindicato para a segunda votação, encerrando aí o processo das eleições desse ano. Um grande abraço, muito obrigado aí pela oportunidade, viu, Adriana, e a todos os colegas, Ricardo, Cida e o nosso amigo Iri, que está aí no nosso suporte. Um grande abraço, Mauro e Manzi, Maria Aparecida, muito obrigada, um abraço para você e para todos aí em Itapuranga. Até a próxima. Tchau, tchau.